There's just no getting over you. I know I'm just a fool who's willing to sit around and wait. Olá, gente. Vamos começar mais uma aula sobre cálculo estequiométrico, examinando agora as reações chamadas reações sucessivas. Ou seja, você não tem apenas uma reação, você vai ter agora um conjunto de reações. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos supor que você tenha uma reação assim, hidrogênio mais oxigênio dando água. Pronto, essa é uma reação. Só que agora você vai fazer uma segunda reação aproveitando a água que foi formada na primeira. Então, a segunda reação com a água seria essa aqui, ó. Óxido de cálcio mais água vai dar hidróxido de cálcio. Então, nós chamamos de reações sucessivas porque o produto de uma reação vai ser o reagente da próxima reação. Bem, então, esse tipo de cálculo estequiométrico, você poderia raciocinar da seguinte maneira. Eu posso fazer dois cálculos. Na primeira reação, determinar o que eu queira, o que eu quiser, a água, ou o hidrogênio, ou o oxigênio. Muito bem. E na segunda reação, depois do resultado da primeira, eu já aplico na segunda, eu faço um segundo cálculo estequiométrico, aproveitando o resultado da primeira reação. Mas fazer dois cálculos estequiométricos, vamos dizer assim, é meio cansativo. Então, o que se faz? A gente soma essas duas reações e, na soma dessas duas reações, se obtém uma terceira reação. Essa terceira reação é a soma das duas primeiras. Tudo bem? E todos os cálculos podem ser feitos com essa terceira reação obtida pela soma das duas primeiras. Para deixar mais claro, vamos fazer um primeiro exemplo. My head is saying, fool, forget him. My heart is saying, don't let go. Hold on. O exemplo é o seguinte. Qual a massa de cal hidratada CaOH2, obtida a partir de 40 gramas de hidrogênio, segundo as reações? Primeira reação. 1H2 mais meio de O2 vai dar 1H2O. Segunda reação. 1CaO, óxido de cálcio, mais 1H2O vai dar CaOH2. Então, nós temos duas reações. Beleza. E foram dadas as massas molares. Já calculadas, hidrogênio H2 pesa 2 gramas por mol. O hidróxido de cálcio, CaOH2, pesa 74 gramas por mol. Então, vamos fazer a resolução? Primeira coisa, são duas reações, certo? Então, vamos somar essas duas reações. Como é que a gente soma reações? Bom, a gente escreve as fórmulas, por exemplo, 1H2 mais meio de O2 vai dar 1H2O. Na outra reação, 1CaO mais 1H2O vai dar 1CaOH2. Pronto. Aí, quando a gente olha esses reagentes, se observa, existem fórmulas que aparecem antes da seta e depois da seta nessas duas reações? Sim, a água aparece depois da seta na primeira reação e a água aparece antes da seta na segunda reação. Então, essa substância, água, que aparece antes e depois da seta, pode ser cortada. Aí, a gente obtém a seguinte reação. 1H2 mais meio de O2 mais 1CaO. Aí vai dar CaOH2. Veja bem que a gente escreve todas as substâncias que aparecem na primeira e na segunda reação. Corta apenas aquela substância que aparece em ambos os lados da reação. Bem, além disso, tem que observar se os coeficientes estão iguais. Nesse caso, está escrito uma água na primeira reação e uma água na segunda reação. Então, dá para cortar bonitinho, sem nenhum problema. Depois de somadas as reações sucessivas, agora a gente tem uma única reação. Bem, e agora a gente faz o cálculo estequiométrico normalmente. Bem, veja bem que a pergunta do cálculo estequiométrico desse exemplo é a seguinte. A pergunta é, qual a massa de cal hidratada obtida a partir de 40 gramas de hidrogênio H2? Muito bem. Então, agora você tem uma reação onde você tem hidrogênio no primeiro membro e tem cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio, é o CaOH2, no segundo membro. Tudo bem. Então, você não precisa nem reescrever toda a equação, só interessa H2 e, no final, CaOH2. E aí você vai colocar, então, assim, 1 mol de hidrogênio pesa quanto? O hidrogênio pesa 2 gramas. Então, vai ficar 1 vezes 2 gramas está para 1 mol de hidróxido de cálcio.
1 mol de hidróxido de cálcio corresponde a 74 gramas. Na linha de baixo, você coloca a pergunta. Se você então tivesse 40 gramas de hidrogênio, quanto de hidróxido de cálcio poderia ser obtido? X gramas. Então, X vai ser igual, faz a regrinha de 3, 40 vezes 74 sobre 2, vai ser igual a 1.480 gramas. Então, qual é a conclusão que a gente tem que chegar? É a seguinte, quando você tem várias reações sucessivas, ou seja, o produto de uma reação vai ser um dos reagentes da próxima reação, você pode somar as reações e você transforma as diversas reações numa única reação. Mas você tem que fazer primeiro a soma das reações dadas. Outra coisa, os coeficientes da substância que vai ser cortada, isto é que aparece em ambos os lados das reações, têm que ser iguais para poderem ser cortados. Esse é um cuidado que a gente vai ter que tomar. A gente vai ver no próximo exemplo agora. I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my... Exemplo 2. Esse exercício caiu na FUVEST e diz o seguinte: duas reações que ocorrem na produção de ferro são representadas por... A primeira reação é essa aqui. 2 carbonos mais O2 vai dar 2CO, 2 monóxido de carbono. Essa é a primeira reação. A segunda reação, Fe2O3, que é o minério de ferro, vai reagir com 3CO, 3 monóxido de carbono, e vai produzir 2Fe e 3CO2. Tudo bem? Primeira coisa que eu queria que vocês notassem é o seguinte: qual é a substância que aparece antes e depois da seta? É o CO, é o monóxido de carbono, que aparece na primeira reação como produto e vai aparecer na segunda reação como um dos reagentes. Continuando a leitura do exercício, fala assim: o monóxido de carbono, CO, formado na primeira reação, é consumido na segunda reação. Tudo bem. Considerando apenas essas duas etapas do processo, calcule a massa aproximada em quilogramas de carvão consumido na produção de 1 tonelada de ferro. Dados: massas atômicas, ferro pesa 56, carbono 12, oxigênio 16. Vamos resolver? Então vamos lá. Primeiro passo é você localizar qual é a substância que aparece depois da seta e antes da seta. É o monóxido de carbono. Então, na primeira reação aparece assim, 2CO. Na segunda reação aparece 3CO. Tudo bem? Você está observando que o monóxido de carbono aparece antes e depois, porém os coeficientes não estão iguais. Mas como é que a gente poderia fazer para os coeficientes ficarem iguais? Você deverá multiplicar a primeira reação por 3 e a segunda reação por 2. Por quê? Na hora que você multiplicar por 3, vai ficar 3 vezes 2 vai dar 6 para o monóxido de carbono. Se você multiplicar a segunda equação por 2, vai dar 2 vezes 3, 6 para o monóxido de carbono. Aí os coeficientes ficarão iguais e aí você poderá cortar. Vamos ver então agora qual é o próximo passo. É o passo 2, é igualar os coeficientes dessa substância que a gente pretende cortar. Isto é, o monóxido de carbono. Então você deverá multiplicar por 3 a primeira equação. Multiplicando por 3 vai ficar assim. Veja bem que na equação, a primeira equação está escrito assim: 2 carbonos mais 1 O2 dá 2CO. Você multiplica toda a equação por 3. Então ficaria 3 vezes 2, 6 carbonos. 3 vezes 1, 3 O2. 3 vezes 2, 6 CO, 6 monóxido de carbono. Pronto, multipliquei tudo por 3. E a segunda equação eu vou multiplicar tudo por 2. Então vai ficar assim: 2 vezes 1 é Fe2O3. 2 vezes 1, 2. É 2 vezes 3, que vai dar 6, CO, monóxido de carbono. Depois da seta, vai ficar assim: 2 vezes 2, 4 para o ferro, e 2 vezes 3, 6 para o CO2. Bem, a primeira parte está feita, porque agora você conseguiu igualar o coeficiente do monóxido de carbono na primeira equação, que é 6, e na segunda equação, que agora também vai ser 6. Agora, então, já é possível fazer o corte. Então, somando essas duas equações, a gente vai ter o seguinte. Bom, vamos cortar 6CO com 6CO. Bom, o que sobrou? Na primeira equação sobrou o seguinte: 6 carbonos mais 3O2. Na segunda equação sobrou o quê? Mais 2Fe2O3. Antes da seta. Agora, depois da seta. Aí na primeira equação não sobrou nada, porque cortou o CO. Na segunda equação sobrou ainda 4 ferros e 6 CO2. Muito bem.
Agora você tem uma única equação. Em vez de ter duas, agora você vai fazer o cálculo em uma equação. Aí você vai fazer o cálculo estequiométrico normalmente. Então, ou seja, 6 carbonos vai dar 4 ferros. Eu estou tirando apenas a parte que me interessa da equação. 6 carbonos quer dizer 6 mols, ou seja, 6 vezes 12 gramas, né? Porque cada mol de carbono corresponde a 2 gramas. Está para 4 vezes 56 gramas de ferro, por quê? Cada ferro, massa molar do ferro é 56 gramas. Então, X está para 1 milhão de gramas. 1 milhão de gramas corresponde a uma tonelada, 10 a sexta gramas. Faz a regra de 3, você vai encontrar o seguinte, multiplica em cruz, 6 vezes 12 vezes 10 a sexta dividido por 4 vezes 56. Evite mexer nessa potência assim, é meio perigoso. Então vai dar 0,321 vezes 10 a sexta gramas. Tudo bem? Mas ele quer a resposta em quilogramas. Então você vai colocar assim, se 1 quilograma corresponde a 10 a terceira gramas, 1 quilo, 10 a terceira, então x quilogramas vão corresponder a 0,321 vezes 10 a sexta gramas. Faz esse monte de conta, você vai achar 321 quilogramas. É isso aí. Então, o que você deveria aprender hoje era o seguinte. Existem problemas de cálculo estequiométrico onde você tem várias reações sucessivas. Começa uma reação, o produto depois da continuidade na próxima reação e assim por diante. Em geral, nas provas caem ou 2 reações sucessivas ou no máximo 3 reações sucessivas. Não vai aparecer um caso com mais do que 3 reações sucessivas, mas é muito fácil. O que você tem sempre que observar é que o coeficiente da substância que você vai cortar, aquela substância que aparece em ambos os lados, deve ser igual. Então você tem que tomar um cuidado, deverá multiplicar a equação inteira, às vezes por 2, por 3, pelo número que for necessário, para que se igualem esses coeficientes, daquela substância que vai ser cortada. Aí corta e vê o que sobrou. Faz o cálculo estequiométrico em cima daquela reação final obtida. Então agora acho que você tem que fazer um pouquinho de exercício. Bom trabalho!